Olá, começa agora o Radar Olímpico, trazendo informações, entrevistas e um resumo das principais notícias dos Jogos Olímpicos de Londres 2012. O Radar Olímpico tem a missão de te informar sobre o desempenho das equipes brasileiras nos Jogos de Londres 2012. Quem está comigo no programa de hoje é a minha colega Diossana Frigo. Como é que vai, Diossana? Tudo bem? Tudo bem, Porto. É um prazer estar contigo aqui nesse Radar Olímpico de hoje. Tá certo. Diossana, então quais os destaques do nosso programa de hoje? Então, como destaques de hoje, nós temos a atleta grega que foi cortada da delegação devido a seus comentários racistas. Também temos a questão de mais um corte na seleção olímpica de ginástica feminina, a Adrian Gomes. Um outro destaque que a gente pode colocar aqui é a questão da seleção brasileira feminina de futebol, que estreou com vitória. E por último, de destaque, temos a preparação da seleção de basquete, tanto feminina quanto masculina. Tá certo, então, Diossana, pegando o primeiro destaque da atleta grega aí, que foi excluída da delegação por questões de racismo, a Europa já vive uma questão efervescente contra a briga contra o racismo. A gente viu muito isso na Eurocopa, né? Questões do Balotelli, questões da seleção holandesa, e agora parece que nos Jogos Olímpicos permaneceu a mesma questão de luta contra o racismo. É verdade, a atleta grega, de nome Voula Papacristo, do salto triplo, ela foi retirada da delegação devido aos seus comentários racistas via Twitter, via internet. Ela teria ofendido imigrantes africanos e também teria colocado a sua simpatia por partidos de extrema-direita da Grécia. Devido a esse fato, a atleta foi sim deslocada, não vai mais competir. Tá, ela se colocou também como arrependida desse fato, mas tem que levar em consideração que isso acontece no esporte, infelizmente, a questão do racismo no esporte, a questão da homofobia, a questão do machismo. E a nós aqui também parabenizar a delegação grega, o Comitê Olímpico Grego, por ter retirado o atleta, porque é um fato que não deve acontecer no esporte. Quando acontece, algumas questões mais graves, algumas questões até punitivas, devem ser tomadas. Uma outra coisa que aconteceu, que pode acontecer, é a judoca saudita, de nome Rodia Aliserahi. Ela talvez não possa competir na sua estreia no judô devido ao uso do véu. A atleta saudita, ela só vai participar da competição devido a um acordo com o príncipe saudita de que ela competiria com o véu. Porém, a delegação olímpica de judô coloca que se ela não retirar o véu, não vai participar. Aí entra uma questão cultural, que é culturalmente as mulheres da Arábia Saudita usam o véu, mas também entra a questão da própria mulher, se ela se sente à vontade de retirar o véu ou de competir com o véu. E o nosso terceiro destaque do programa de hoje, então, é o corte da Adrian Gomes, atleta da ginástica olímpica brasileira. Ela que teve o corte devido a uma lesão na coluna. A Adrian é o terceiro corte já da seleção de ginástica olímpica, o terceiro corte entre aspas. A primeira que ficou de fora foi a Jade Barbosa, um dos destaques do Brasil. Ela acabou ficando de fora devido a uma falta de acordo entre os seus patrocinadores e a Confederação Brasileira de Ginástica Olímpica. O segundo corte foi a Laís Souza, que ela chegou a viajar até Londres, mas teve uma lesão na mão, no pulso, e acabou sendo cortada. E agora a Adrian Gomes, nas vésperas dos Jogos Olímpicos, acabou sendo cortada devido a uma lesão na coluna, ela que será substituída pela Harumi de Freitas. É verdade, é mais uma atleta brasileira que não vem com muitas chances de medalha nessa ginástica olímpica, principalmente a delegação feminina, e mais um desfalque que nós temos aí, é a gaúcha Adrian Gomes, com uma lesão na coluna, infelizmente não irá participar. Já estava em Londres, quase iniciando a competição, estava nessa preparação, e temos mais esse corte na delegação feminina de ginástica. E o próximo destaque do programa Radar Olímpico de hoje é a seleção feminina de futebol, que estreou com vitória e com goleada em cima da seleção de Camarões. O Brasil ganhou por 5-0, o Brasil que lidera agora, devido ao saldo de gols, lidera o grupo E do futebol feminino nos Jogos Olímpicos. O Brasil que estreou com o Brasil começou meio lento no jogo, até a Marta não teve uma participação muito grande no primeiro tempo, mas no segundo tempo, com a entrada da Cristiane, o Brasil melhorou muito. A entrada da Cristiane, que melhorou o time brasileiro, e ela também acabou quebrando um recorde, né, Diossana? Verdade, a Cristiane agora ela é recordista porque ela tem o maior número de gols no futebol feminino em Olimpíadas. Então, ela atingiu a marca de 11 gols, passando pela alemã. E a alemã, ela não joga mais, já está afastada do futebol, então a única rival que pode atingir essa marca de 11 gols é a Marta, da seleção brasileira, que
Com esses 2 gols contra Camarões, nesses 2 gols a Marta atingiu a marca de 8 gols. Então, a Cristiane provavelmente vai estar na disputa com a Marta e Marta com a Cristiane nesse saldo de gols nessas Olimpíadas. O próximo compromisso brasileiro agora é contra a Nova Zelândia, o Brasil que precisa então buscar o primeiro lugar do grupo aí para garantir uma boa classificação e depois se livrar na próxima fase de seleções como Estados Unidos, Suécia, a própria Alemanha e França, né, na verdade. E vamos para o próximo destaque do Radar Olímpico de hoje, que é o basquete. Mas antes de comentarmos sobre o basquete, vamos ver a reportagem aí produzida pelo pessoal da TV Campus, que explica um pouco mais sobre o esporte. Desde a última participação de Oscar Schmidt pela seleção brasileira de basquetebol, a equipe masculina não havia mais conseguido a vaga para as Olimpíadas. No ano passado, com o vice-campeonato conquistado na Copa América, a seleção masculina garantiu a sua participação em Londres. O basquetebol brasileiro sempre alternou bons e maus momentos. Hoje, com o retorno da seleção brasileira masculina de basquetebol às Olimpíadas, temos mais um momento positivo. Mas o que falta para consolidar o basquetebol no Brasil? O Corinthians Atlético Clube é hexacampeão gaúcho. Em 2012, completou 80 anos e conta com diversas categorias de base, apostando no futuro do esporte. Nós também trabalhamos a parte da formação integral do cidadão, ou seja, nós precisamos que eles sejam cidadãos comprometidos com a sociedade e isso traz resultado também em quadro. Então nós, além da parte competitiva, da parte do aprendizado do esporte, do basquete propriamente dito, a gente trabalha muito a parte da formação do atleta. Diferentemente da seleção masculina, as meninas do basquete participaram das últimas edições das Olimpíadas. Em Londres, a seleção feminina vai representar o país mais uma vez. Em Santa Maria, o número de atletas da modalidade vem crescendo nos últimos anos. Nós, no basquete, precisávamos de políticas públicas e mais incentivo das partes das federações e Confederação Brasileira de Basquete. Com essa reorganização do basquete brasileiro, através da NBB, Liga Nacional de Basquete, não só masculina quanto feminina, na reformulação das seleções brasileiras de base, da Sub-15, da Sub-17, nos campeonatos brasileiros de base também e nos próprios campeonatos estaduais de basquete, de clubes, fez com que essa reformulação melhorasse o nosso basquete. Ou seja, nós passamos por uma entre-safra não só de jogadores, mas administrativamente também. Uma das principais preocupações do técnico é passar aos atletas os fundamentos do esporte. Ele vai fazer o movimento da bandeja. Ele vai picando a bola em movimento e vai fazer 2 passos para fazer o arremesso. Ele vai fazer o movimento do jump. Ele vem driblando a bola, para na posição básica e executa o movimento de salto no arremesso. Nós estamos trabalhando a postura de marcação. No basquete, se encostarmos no atleta adversário, é falta. Então a postura de marcação é trabalhada com a posição básica, onde o atleta que está em postura está fazendo o movimento de marcação. Agora vai acontecer uma falta no ato do arremesso. Isso ocasiona 2 lances livres para o atleta de posse da bola. Ele acontece o primeiro lance e logo após acontece o segundo lance. Se porventura houver o erro do arremesso, o jogo continua. Se ele acertar a bola na cesta, o time adversário sai com a posse de bola do fundo da quadra. Essa então foi a reportagem sobre o basquete, produzida pelo Gabriel Eduardo Bortolini. A seleção feminina de basquete brasileira, que agora perdeu o seu principal destaque, que é a Isiane. Ela foi cortada devido a problemas de comportamento. No caso, aí, um comparativo para quem não conhece o basquete feminino, seria como cortar o Oscar ou o Neymar da seleção de futebol, o grande destaque individual. Agora resta saber como a seleção de basquete feminino vai garantir a sua classificação para a segunda fase ou até a chance de medalha nesses Jogos Olímpicos de Londres. Enquanto isso, na seleção masculina de basquete,
O Brasil ele fez seu último amistoso, venceu a Tunísia, vem de uma boa fase em amistosos, de 11 amistosos, o Brasil ganhou 8, as perdas foram para as seleções como a seleção do próprio Estados Unidos, que é o favorito ao título olímpico, à medalha olímpica. A outra perda que o Brasil teve foi para a Argentina e também para a França. Então, o destaque é essa vitória, essa boa preparação da seleção masculina de basquete, que ganhou de 87 a 54 da Tunísia. A seleção masculina de basquete é que está com um grande apelo popular. Após 16 anos da geração Oscar, agora o Brasil retorna aos Jogos Olímpicos. Desde 1996 o Brasil não participava de uma competição e agora volta, com muitos apontando o Brasil como talvez a terceira força, buscando uma medalha de bronze ou de prata. Jossana, muito obrigado pela participação no programa de hoje. O Radar Olímpico de hoje fica por aqui. Não deixe de conferir no nosso site, onde você encontra mais entrevistas, informações e os bastidores desse programa. Você também pode curtir outros vídeos do Radar Olímpico no nosso canal no YouTube. Até mais!